Nesse momento, fazendo essa apresentação, compartilhando um pouquinho de conhecimento que tem adquirido ao longo do tempo, com interação com vários tipos de clientes, tanto da parte privada quanto governamental. Então, e a minha intenção é trazer um pouco, não necessariamente uma discussão sobre a lei, sobre interpretações da lei, mas um pouco de praticidade na implementação do que ela exige. Tá? Então, a intenção é essa. Acho que já foi falado um pouquinho, mas no aspecto, a LGPD dela foi muito inspirada na GDPR, que é uma lei similar, que foi criada há um ano e meio atrás, entrou em vigor na Europa, e é um debate que tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, nesse assunto, ou seja, ela não é nova há um ano e meio, mas ela houve adaptações e entrou em vigor há um ano e meio atrás na Europa. A gente teve um aspecto muito interessante, que foi o escândalo do Facebook com Cambridge Analytica, que meio que acelerou todo o processo de discussão de forma global sobre as percepções de como os dados podem estar sendo utilizados neste momento. Eu sempre gosto de usar alguns exemplos para ajudar a materializar por que isso é tão importante e como isso afeta o cidadão, afeta o indivíduo no modo geral, nos dias de hoje, com todo o poder de tecnologia que nós temos hoje. Só explicando um pouquinho, quem já ouviu falar desse escândalo que teve do Cambridge Analytica e o Facebook e conhece a história toda? Mais ou menos, né? Então eu vou falar só de forma resumida e alguns pontos que eu acho que chamam muito a atenção para trazer um pouco do peso dessa história. O Cambridge Analytica era uma empresa especializada em fazer análise e correlação de dados, ou seja, usando cientistas de dados e extraindo dados sobre dados. Na prática seria isso. Eles criaram todo um método de avaliar o perfil das pessoas, ou seja, por meio de um questionário, você respondia o questionário e poderia descobrir qual perfil mais você se encaixava. É um conjunto de perfis. E é claro, uma vez identificado qual é o seu perfil emocional, como você age, como você reage, como você literalmente conduz a sua vida no seu dia a dia, isso ajuda muito num ponto de vista de condução de certos fatores argumentativos para te convencer de certas opiniões, certas visões. Né? Teoricamente, nós, como seres humanos, utilizamos alguns fatos para tomar decisões. Mas se eu consigo pegar pequenos fatos e juntá-los de uma forma que seja coerente com o meu ponto de vista, eu consigo, teoricamente, convencer toda essa plateia aqui de que algum fato, algum ponto que eu quero convencer, possa sim chegar na grande maioria e fazê-los convencidos que isso é uma verdade, que não necessariamente represente a verdade. Então, só para dar um exemplo, o que acontece? O escândalo se tornou mais evidente numa campanha eleitoral entre o Donald Trump e a Hillary Clinton, na última eleição, o que resultou numa campanha muito mais direcionada a públicos, a regiões e parte dessa eleição. Então, o que acontece? Com base nessa visão dos perfis, essa empresa ela fez os questionários, não é um problema fazer os questionários, então algumas pessoas respondiam e, claro, nada é de graça. Então, no fato de você responder o questionário e conseguir a visão do seu perfil, consequentemente você estava dando permissão de acesso a todos os seus dados pessoais que constavam no Facebook. Era uma troca, né? Eu te forneço um serviço, pelo consumo desse serviço eu consumo os seus dados. Até então, ok, mas o que acontece? Não só os dados da pessoa que participou do questionário estavam sendo capturados, quanto todos os dados de todas as pessoas que eram amigas dessa pessoa. Então, isso gerou um volume de dados em torno de 50 mil pontos de dados sobre cada pessoa no eleitorado americano. Esses 50 mil pontos de dados, para um cientista de dados, davam um nível de acuracidade em termos de determinar qual é o perfil da pessoa de uma forma muito precisa. Isso resultou em entender em cada um dos perfis e colocar banners, vídeos, notícias, fake news que gerariam uma percepção de opinião para grupos específicos. Então, por exemplo, algumas pessoas preocupadas, por exemplo, com a idade da Hillary Clinton,
e será que um presidente, na idade dela, pode conduzir um país? E aí começaram a mostrar muitos vídeos no momento que ela estava meio adoecida, tossindo, ou seja, demonstrando essa fragilidade momentânea que ela estava passando justamente por um cansaço, até eu ficaria doente. Mas para esse grupo de pessoas específico isso era muito pesado, isso geraria uma força maior em determinado. Acho que talvez ela não tenha condição de assumir. É só dando um exemplo. Um exemplo mais crítico, levando em consideração que essa empresa atuou não só nos Estados Unidos, mas globalmente, uma coisa da história que me chamou a atenção foi Trinidad e Tobago, da qual existem duas etnias fortes dentro do país, que são os negros e os indianos. A concorrência política é muito forte entre as duas etnias. E o que acontece? Tentaram entender qual seria uma estratégia de fazer com que o partido indiano pudesse ganhar essa eleição, já que era muito acirrada. E entenderam que talvez o público-alvo a ser trabalhado seria o público jovem. E aí eles criaram, dentro dessa história do público jovem, uma campanha. Como todo jovem gosta de ser um pouco mais revoltado com o sistema, entenderam que o público jovem não tinha muito costume de buscar por mais informação, queria aproveitar melhor a vida e, no modo geral, era contra a política. Então, criaram a campanha que eles chamavam de Do So. O Do So era uma campanha dizendo o seguinte: não vote contra a política, nós não vamos votar. E aí o que acontece? Todo o público jovem, campanhas na TV, na internet e tudo mais, YouTube, videozinhos, se vocês procurarem, vocês vão ver até dancinha com relação ao Do So. Então, a grande maioria dos jovens em Trinidad e Tobago assumiram essa postura, essa campanha de não votar na eleição. Só que, como resultado, uma análise, justamente por isso que tem cientistas de dados, entender toda essa parte de antropologia, sociologia, entre outras coisas, entender o ser humano como um todo, e com esse volume de dados muito interessantes, entender o seguinte: não importa se o jovem indiano goste ou não da campanha, ou concorde ou não em votar ou não votar. O que importa é que ele vai obedecer à sua família. Então, se os seus pais disserem que você vai votar em quem você vai votar, é assim que eles vão se comportar, independente se estão participando da campanha. Então, a campanha gerou a percepção que os dois lados, as duas etnias, estavam participando desse processo. No entanto, o resultado final é que a etnia negra, dos jovens, não votaram, e a etnia dos indianos votaram. Isso gerou uma diferença de 6% que garantiu a eleição para o partido indiano. Ou seja, nesse aspecto, a Cambridge Analytica, na época, foi considerada pelo governo britânico como arma de guerra, justamente por ter uma condição de manipulação de massas, ou seja, afetando literalmente a condução de um país inteiro em relação à própria segurança nacional. Isso é só para dar noção a vocês de que, de fato, nós estamos num momento onde o poder que a tecnologia exerce sobre nós nos coloca numa posição, de fato, como se fosse o panótipo aí de Foucault. Todo mundo que já leu um pouquinho do livro de Foucault nesse aspecto sobre a ideia de prisão. Ou seja, e aí o que acontece? Ele coloca uma visão de que se você coloca o presidiário numa cela, e nessa cela você... E aí essa foto era para ilustrar a ideia dele. Você coloca num ponto central, onde permite que ele tenha visão completa de todas as celas e permite vigilância constante. E no caso de cada cela deveria ter um vidro, e esse vidro permitiria a visão da sentinela para dentro da cela, mas não deveria deixar o preso saber se estava sendo vigiado naquele momento ou não. E aí o que acontece? Essa constante incerteza se eu estou ou não sendo vigiado leva a um comportamento de que eu estou sendo vigiado o tempo todo. Logo, você se comporta como tal. E aí a fotinha logo no cantinho trouxe essa ideia junto ao escândalo, que é mais ou menos assim que a gente está virando numa prisão digital. Nessa prisão digital, onde os nossos dados podem sim estar constantemente ou não sendo vigiados, sendo utilizados a favor ou não da nossa própria vida como indivíduo. E aí o que acontece? Nós precisamos de alguma coisa que nos ajude a nos proteger. E aí o que eu queria colocar nesse ponto de vista da lei é que o foco da lei sempre foi e sempre será, pelo menos assim eu espero, a proteção do indivíduo, e não é a proteção das organizações, das instituições, dos tribunais, do governo e tudo mais. Então, tendo isso como foco, nos ajuda a conduzir um programa de gestão de privacidade que respeite a privacidade do indivíduo, como a lei exige, e, por consequência, gere uma conformidade com a lei.
Então, se a gente usa o princípio de proteção do indivíduo, a gente já começa um projeto de implementação que resulte nessa conformidade. Infelizmente, eu tenho alguns dados que eu gostaria de mostrar a vocês que vão meio contra o que eu estou falando, mas isso também nos ajuda a criar certas estratégias. Eu queria colocar com esse slide aqui, simplesmente, não quero entrar em todos eles, mas mostrar, eu acho que já foi falado aqui um pouquinho, inclusive o senhor desembargador fez esse comentário aqui como as últimas palavras, é que não é só a LGPD que traz o direito de privacidade. Nós temos muitas outras leis, aqui é só algumas delas que nós temos aí vigentes, que nos protegem, né? O direito do consumidor, a própria Constituição, o Marco Civil da Internet, entre muitos outros, cada um, em um certo ponto, numa certa visão, traz proteções ao indivíduo. É claro que a LGPD ela veio para ser um pouco mais detalhista sobre o ponto de como tratar o dado, que é dado pessoal, como ele deve ser tratado e quais são as possíveis punições em relação ao não cumprimento dessa lei. Então, acho que é super importante a gente levar em consideração, quando montar um projeto de adequação à proteção do direito do indivíduo na sua privacidade, é que não é só a LGPD, mas sim em conjunto com as outras leis que nos dá esse aspecto. Outro ponto super importante aqui como dados para vocês é que eu tenho falado que há 10 anos tem sido discutido isso, mas nos últimos 12 meses tem sido feito muito mais do que nos últimos 100 sobre o conceito de privacidade, falando globalmente. Então, não é um conceito só utilizado pelo Brasil, na LGPD, ou só pela Europa, mas o mundo todo está atualizando as suas leis ou regulamentações que permitam um certo nível de proteção ao indivíduo na sua privacidade. Então, não é uma lei morta, como alguns gostam de ressaltar, né? Essa vai ser mais uma lei que não vai pegar. Eu nem levo em consideração esse conceito, pelo fato de ser uma exigência global, ser um padrão do comportamento do ser humano hoje, e também pela questão do próprio mercado se autorregular. Se a agência vai ser ou não efetiva na sua ação de fiscalização, de auditoria sobre as outras organizações, eu não posso afirmar nada. Mas eu posso afirmar que o próprio mercado, tendo direitos, vai buscar pelos seus direitos. Então, isso, como resultado, mostra que essa lei veio para ficar independente da efetividade de certas agências ou certas partes do governo, querendo ela ou não. Como instituição de pesquisa, que é o Gartner, e o Gartner ele atua, só explicando um pouquinho, nós somos analistas de pesquisas de tecnologia em diversas áreas, né, na implementação dessas tecnologias, na avaliação de produtos, e a gente interage muito com esse mercado para aprender o que a gente tem visto como melhores práticas, o porquê das coisas, por que a tecnologia deve ser usada, onde deve ser usada e como deve ser utilizada em diversos aspectos. Então, como uma empresa de pesquisa, a gente pergunta muito a nossa base de clientes, inclusive outros participantes que não necessariamente são clientes do Gartner, para entender exatamente o seguinte: me ajuda a entender como você está pensando, para a gente entender como funciona melhor essa perspectiva de implementação de tecnologia. E, nesse caso, privacidade tem sido um dos temas. Globalmente, nós perguntamos a todos os participantes quais são as suas motivações ou convicções que te levam a querer implementar um projeto de gestão de privacidade. Na prática, como vocês podem ver o gráfico, tanto no ponto de vista global quanto Brasil, as motivações são impacto financeiro, por uma questão de falha de segurança, ou seja, vazou dados, e eu preciso ressarcir possíveis pessoas que venham a ter prejuízo com relação a isso. A perda de clientes, nesse caso o mercado privado, perder essa relação com o cliente, não ser mais visto como um provedor de serviço ou um provedor de um produto que seja confiável a essa economia. E sofrer danos à reputação, ou seja, ser uma entidade não mais reconhecida como uma entidade confiável. São todas questões que, de fato, são motivadores, não levo isso como uma coisa ruim. No entanto, a gente pode ver que o principal motivo, que é a privacidade em primeiro lugar, ou o indivíduo em primeiro lugar na sua proteção, não faz parte dessas questões ou dessas grandes preocupações. Ou seja, tanto no âmbito público quanto privado, as motivações estão o seguinte: como eu posso me livrar da tarefa de não ser cobrado pela lei? A prática está sendo essa. E aí, muitas das organizações estão buscando por receitas de bolo de como eu posso fazer isso acontecer, tendo o menor trabalho possível. Isso vai dar mais trabalho. Se o foco for buscar dessa forma, vai dar muito mais trabalho, porque sempre terá mais detalhes a serem atendidos. Mas, se a gente volta para o foco da lei, de como ela deve ser implementada, a gente consegue construir, sim, um programa de gestão de privacidade
que dê elasticidade o suficiente para acomodar possíveis modificações, baseado na evolução dessa lei, nas precedências que venham acontecer, ou as interpretações que venham acontecer no futuro, mas, de certa forma, ainda atingindo o objetivo que é a lei. Outro aspecto super importante é falando sobre um pouquinho da função de privacidade, ou seja, o DPO, internacionalmente conhecido, ou o encarregado, conforme está especificado na lei. Se eu posso fazer um comentário um pouco mais informal, se o diabo foge da cruz, o servidor público foge da função de DPO. Justamente pelo nível possível de responsabilidade. E aí, normalmente, quando a gente coloca o seguinte, perguntado globalmente, aonde está, a quem você se reporta, sendo a função mais sênior nessa atribuição de privacidade, nós podemos ver que a área de TI tem sido predominante. Isso eu queria tratar como um dos mitos existentes no contexto de privacidade. Eu falei do escândalo. O escândalo, de fato, foi envolvendo tecnologias, recursos da internet, ou seja, de fato, a gente pode usar os recursos como o porquê que as pessoas acabam acreditando que a área de TI deveria ser responsável pela condução do projeto de privacidade. No entanto, quando a gente começa a discutir os motivos, as razões da qual essa lei existe, que é a proteção do indivíduo, isso deveria ser um objetivo organizacional da instituição. Sendo isso, eu preciso entender como os meus processos que lidam com dados pessoais utilizam esses dados pessoais. O porquê esses dados pessoais são utilizados e como são utilizados, levando até a questão do princípio da finalidade e o princípio da necessidade. Logo, a gente pode já começar a imaginar, a TI tem condição de determinar em cada um dos processos, em cada um dos departamentos dentro da organização, como, por exemplo, o TJ, esses porquês? Com certeza não. Necessariamente, quando se identifica esses porquês, e é claro, a gente vai conseguir identificar em cada um desses processos, talvez, alguns desvios de necessidade, ou seja, eu tenho mais dados que eu precisava nesse processo, ou seja, eu preciso readequar o processo para que ele utilize e respeite o princípio da necessidade. Será que a área de TI vai conseguir demandar uma outra área para fazer essa modificação do processo interno? Acho que não teria hierarquia suficiente para isso. Idealmente falando, o ideal seria ter o escritório de privacidade dentro da instituição, ligado à presidência, onde desse tanto a vazão de hierarquia para pesquisar e entender como funciona a organização, ou seja, não necessariamente precisa ter conhecimento tecnológico, não necessariamente precisa ter conhecimento profundo jurídico, mas sim ser um coordenador, um gestor de projetos que trabalhe de forma multidisciplinar, conforme o Ivan colocou aqui anteriormente. Ou seja, eu vou trabalhar em conjunto com diversas áreas que possam colaborar no que elas fazem nesse projeto. Ou seja, eu como DPO, eu consigo coordenar com o jurídico as interpretações sobre as ações, os processos que estão acontecendo, se são adequados ou não. Eu consigo coordenar com a área de segurança se os níveis de proteções estão adequados ou não à necessidade daquele processo, sobre a sensibilidade dos dados que estão sendo trabalhados naquele processo. Eu consigo trabalhar com a área de marketing sobre a questão da divulgação e aculturamento da instituição. Ou seja, eu preciso muito ter uma capacidade de negociação dentro da instituição para fazer com que esse projeto aconteça. Então, o mercado financeiro tem colocado essa pessoa mais próxima da auditoria. Algumas instituições governamentais têm colocado ou na TI, ou na segurança, ou na ouvidoria. Algumas instituições de varejo têm colocado isso no jurídico. Algumas instituições do mercado de manufatura têm colocado isso no RH. Cada um tem seus motivos, tentando acomodar dentro da própria cultura existente da instituição, onde se encaixaria melhor essa função. Lembrando que essa função é obrigatória por lei, ou seja, o DPO ele precisa existir porque ele é o canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o indivíduo no exercício do direito do titular. Então, não é uma opção, é uma obrigação. No entanto, onde colocar esse indivíduo vai resultar num sucesso maior ou menor durante o processo de implementação do projeto e condução do que eu chamo de programa de gestão de privacidade, que diferente de projeto, que tem começo, meio e fim, um programa ele nasce e evolui, ele veio para existir constantemente dentro da organização. Outro dado importante que eu quero trazer para vocês, durante essa pesquisa que fizemos junto a todos os participantes globalmente e no Brasil, é o seguinte: o exercício do direito do titular,
que é justamente o seguinte, princípio do livre acesso, ou seja, eu tenho o direito de chegar numa instituição e pedir todos os dados que existem sobre o Cláudio Neiva. E essa instituição ela tem a obrigação de me responder essa informação em até 15 dias, como consta na lei. Para fazer esse exercício, ou o exercício de corrigir os meus dados, ou o exercício de apagar os meus dados, ou de promover portabilidade dos meus dados, todos esses são direitos, como essa lei esteja colocando, gera uma demanda interna, da qual o DPO, uma das funções dele é justamente atender esse exercício. Existe um trabalho interno a ser feito para coletar todos esses dados, entender como eles estão sendo utilizados, para formatar e entregar ao indivíduo e falar, olha, Cláudio, esses aqui são os seus dados, e nós utilizamos os seus dados para essa e essa finalidade. E você consentiu para o uso dos seus dados também para essa finalidade. Quando eu estou dando essas explicações das finalidades, é uma explicação que tem quais são as bases legais que me sustentam utilizá-las, leis que possam estar suportando essa base legal que me fez escolher, como, por exemplo, política pública. E quando eu estou pedindo consentimento, eu tenho que ter certeza se esses consentimentos foram dados em contextos que o consentimento seja apropriado. Eu estava conversando com outra instituição ontem, em outra palestra, e a gente estava falando sobre o consentimento. O consentimento é uma base legal um pouco frágil. Dependendo da situação, existe a coação. Né? A gente estava falando, por exemplo, de uma instituição que tem caminhoneiros, e os caminhoneiros eles têm uma câmera no caminhão que fotografa a hora que ele entra no caminhão, e aí para registrar que ele vai começar a viagem. Mas ela também registra as expressões faciais, para saber se a pessoa está dormindo, se ela está drogada, né? Porque você se muda, você está drogado, você fica com um rosto diferente. Entre outras situações que eu não lembro mais quais são elas. Mas o que acontece? E aí foi exigido dos caminhoneiros um consentimento sobre o uso dessa informação, que é tratada como informação pessoal. Tá? Isso, dado pessoal. E o que acontece? O consentimento, nesse caso, como existe um vínculo empregatício, pode ser, sim, e aí eu deixo a vocês a interpretação, ser visto como uma forma de coação. Ou seja, se eu não vou consentir o uso, talvez eu não tenha o meu emprego. E o argumento pode ser, sim, em relação à segurança do caminhoneiro. Mas, então, existe uma discussão toda sobre isso. Agora, existe uma outra situação diferente. Por exemplo, acho que nem o Estatuto do Servidor Público, nem a CLT fala sobre, por exemplo, a lista de aniversários dentro das instituições. É um processo simples, né? É uma comemoração, a intenção é boa, mas não existe nenhuma base legal para dizer o seguinte: a gente pode processar esse dado pessoal para comemoração de aniversário com base na lei? Não tem. Logo, existe uma necessidade de consentimento. Você gostaria ou não de participar da lista de aniversários de comemoração da instituição? E por que eu falo isso? Porque tem algumas pessoas que participam de religiões da qual não se comemora o aniversário. Existe um constrangimento. Agora, o não consentir, eu não vejo, pessoalmente eu não vejo, uma coação. Você simplesmente é retirado da lista. Então, nesse momento, esse consentimento ele tem uma validade imensa, porque é uma demonstração de respeito ao indivíduo. Em outras situações, o consentimento pode ser um meio de coação. Então, a gente pode olhar no ponto de vista da utilização dessas razões, e na hora de formular o direito do titular e exercer esse direito do titular, tem um trabalho interno muito forte de pessoas envolvendo horas de trabalho, envolvendo sistemas que precisam, hoje em dia, ser sincronizados, que não estão. Ou seja, nós temos dados pessoais espalhados em muitos lugares de forma estruturada e não estruturada. Né? Estruturada é aquele que você tem aquele banco de dados formal, que a gente sabe onde estão os dados. O não estruturado pode ter documentos Word, documentos de Excel, pode ter PDF, tudo com dados pessoais, da qual eu não sei nem onde estão guardados. Então, capturar toda essa informação e gerar a possibilidade de dar o livre acesso à informação conforme consta na lei é um dos maiores desafios, tá, dentro do processo. No entanto, formular isso, fazer toda essa atividade, eu quero voltar para o meu slide, é o custo. Isso gera um custo que, por requisição, com média na resposta de todo mundo que participou dessa pesquisa, o custo médio, globalmente falando, é de $1.406 por requisição. Dando um exemplo a vocês, a Microsoft ela lançou um portal self-service, da qual o cliente pode literalmente entrar nesse portal e fazer esse pedido. Eu quero saber o que a Microsoft tem sobre o Cláudio Neiva. E ela vai te devolver, dentro dos prazos, toda a informação que eles têm, conforme eu estou colocando para vocês.
dados, o porquê, como foi utilizados e tudo mais. Isso resultou para a Microsoft inicialmente 46 milhões de aquisições, globalmente falando. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, e o brasileiro adora fazer testes, né? Tem um negócio novo, deixa eu testar, ver se é legal. Se a gente pensar no modo de custo, isso de fato vai gerar um custo para as instituições estar preparados para atender tais necessidades. E essas tais necessidades vão acontecer. Agora, se eu vou gerar uma necessidade, vou gerar uma possibilidade de responder isso através de uma forma mais difícil, olha, para você pegar os seus dados, você vai ter que ir no balcão, lá na esquina, né, depois, três quarteirões depois daqui, e vai ter que fazer formal no papel, assinar, protocolar no... Você pode fazer, mas ele vai continuar tendo que exercer esse direito. Isso gera um custo. Então, quanto mais a gente consegue melhorar a experiência do indivíduo na resposta ao direito dele, gera o que eu tenho falado em muitos lugares sobre a percepção. É uma percepção de que a instituição respeita os direitos do indivíduo e a privacidade dele, o que vai ser um fator primordial para diminuir a possível enxurrada de judicialização contra instituições. Então, quanto mais a instituição demonstra para o indivíduo que ela respeita a sua privacidade, e nesse momento, na hora de exercer o direito, é um dos principais pontos, onde 42%, se eu não me engano, das queixas da União Europeia são de indivíduos reclamando sobre não ter capacidade de exercer os seus direitos junto a entidades públicas e privadas. Então, esse momento do exercício, existe a possibilidade... Opa! Desculpa, eu distraí um pouquinho. Existe a possibilidade de judicialização nesse momento, onde cria a percepção de que, de fato, alguém pode perceber que a instituição respeita ou não o direito do indivíduo. Tranquilo. Não foram tuas palavras, não fui eu mesmo que fiz bagunça. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Eu queria colocar um ponto importante, assim, quando a gente fala da questão de punições dentro do governo, é claro que é diferente das punições que poderiam acontecer na iniciativa privada. A iniciativa privada ainda prevê uma multa de 2% do faturamento anterior, limitada a 50 milhões por infração. É claro que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai estipular toda a questão de dosimetria em relação a essas punições. E, possivelmente, eu acho que em questões judiciais também juízes vão determinar que tipo de dosimetria é aplicável, incluindo possibilidades de danos civis, aí entre outras leis em questão. O que eu quero dizer é o seguinte, no caso do âmbito público, eu acho que no âmbito público existe a obrigação de dar exemplo, ou seja, a conformidade vai um pouco além de simplesmente estar em conformidade, mas pelo exemplo da entidade pública. Existe a questão que a gente coloca ali sobre alguns desses pontos que estão constando na lei ali da advertência, né, da indicação de adoção de medidas corretivas, ou seja, a agência vai sugerir o que deve ser feito para corrigir o problema. A agência vai depois de constatada e confirmada, vai publicar, vai tornar público uma infração, uma violação de privacidade em relação à instituição. Lembra aquele medo de danos à reputação? Se encaixa nesse contexto. Ou o bloqueio de dados pessoais que se refere à infração até a sua regularização. Então, imagine se, dependendo da entidade pública, onde o dado bloqueado é literalmente um dado que pertence a um serviço público a ser prestado para a população. Isso literalmente pode, existe a possibilidade, não vimos acontecer ainda, mas pode parar um serviço público, que aí vocês já sabem, gera toda uma questão de ir na mídia, a reputação é afetada, muitas pessoas são responsabilizadas e cobradas e etc. Então, acho que, politicamente falando, isso vai resultar em alguns prejuízos para as entidades públicas em buscar meios de atendimento o mais rápido possível desta lei. E aí eu só estou querendo colocar em questão outras leis que estão sendo consideradas juntamente como meios de complemento de possíveis punições que possam acontecer. Né? Eu colocaria ali, por exemplo, a improbidade administrativa como uma possibilidade, dependendo do contexto e da situação. Agora, falamos de problemas, falamos de muitas coisas, mas eu sempre coloco o seguinte, para tudo existe oportunidade. E a oportunidade aqui está na reconstrução do que a gente tem chamado de confiança. Eu não sei, quantos de vocês hoje em dia criam contas digitais sem se preocupar se devem ou não colocar todos os seus dados?
Acho que todo mundo agora tem essa preocupação, né? Eu vou utilizar realmente esse serviço, eu realmente quero esse serviço, eu quero dar todos os meus dados. Eu, quando estou fazendo uma compra numa loja física mesmo, a pessoa, poxa, você pode me dar o seu CPF, seu telefone. Para que você quer tudo isso? Não, só para o nosso cadastro. Então, eu prefiro não te dar. Se é só para o seu cadastro, eu prefiro não fornecer informação. Se não tem o benefício, eu não vejo motivos para te dar o benefício de ter os meus dados. Isso é uma relação importante, uma relação mútua com as instituições. Existe uma discussão sobre se registrar nas instituições, ou seja, você vai, vim visitar o prédio, né? Então, qual é o seu nome, telefone? Posso tirar uma fotinha? Deixa eu pegar a sua digital. São todos dados pessoais, inclusive os biométricos são considerados dados sensíveis, que nós precisamos reavaliar se existe real necessidade de coletar tais dados para uma simples identificação num prédio, de entrada e saída. E se não tem, melhor tirar de lá, porque isso só aumenta o risco que a instituição tem em relação à não conformidade com esses dados. Quando eu falo sobre isso, quando você implementa um programa de privacidade, você implementa recursos de segurança apropriados na proteção dos dados, as pessoas começam a ter a percepção de que essa empresa ou instituição governamental respeita os seus direitos, logo a relação de interação ela pode ser mais ampla, ou os consentimentos podem ser mais amplos na medida que forem necessários na utilização dos dados pessoais. E aí nós temos exemplos, estamos monitorando o mercado, é claro, onde empresas têm tentado capitalizar essa visão sobre eu quero a sua confiança no meu produto. A exemplo disso, a gente tem aqui o exemplo da Apple, falando que ela consegue promover privacidade através dos seus produtos. Isso veio, só para dar um pouco de contexto a vocês, num momento onde a Google teve uma multa sobre a GDPR de 50 milhões por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados da França, se eu não estou enganado, 50 milhões. Justamente pela falta de transparência sobre o uso dos dados pessoais provenientes do sistema Android. Então, no momento de escândalo onde um concorrente está tendo um problema voltado à privacidade e eu posso, de fato, capitalizar que eu estou respeitando a privacidade do indivíduo, isso pode definir até mesmo lideranças de mercado. Da mesma forma como a gente tem outros exemplos, como vocês podem ver aí da ASUS, uma loja de roupas, da qual uma das dificuldades é o seguinte, lojas de consumo precisam muito de marketing. Então, eu preciso do seu dado. Então, eu tenho que mostrar para você por que eu utilizo o seu dado, por que ele é importante, como eu vou utilizá-lo, quais são os seus benefícios de fornecer os seus dados para a minha instituição, da qual você também vai ganhar alguns benefícios nesse aspecto dessa relação. Então, eles constroem na razão de como criar uma conta, como vai ser utilizado os dados. Logo embaixo, eu sei que não dá para ler na tela, mas só para mostrar a imagem, que existe também uma questão de gestão de preferências. Como você gostaria que nós pudéssemos entrar em contato com você? Por telefone, por e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa que te deixe confortável na nossa relação mútua como instituição e indivíduo. Então, essa gestão de preferências também dá a percepção de que seus dados estão sendo utilizados de maneira adequada. Nós vamos utilizar seus dados para poder, por exemplo, no momento da sua compra, verificar se existe a possibilidade ou não de fraude, já que a gente não tem uma base legal para fazer isso. Você permite? Ao dar transparência e clareza do porquê está sendo utilizado o seu dado, eu não vejo o menor problema. Aliás, eu quero que realmente seja utilizado para prevenir fraude. Eu não quero meu nome vinculado a fraudes que possam acontecer de compras online que venham a acontecer nesse momento. Então, só colocando para vocês que muitas vezes nós temos a opção de criar internamente, no caso da instituição governamental com relação aos funcionários, se existem processos internos que utilizam dados dos funcionários que não tem suporte legal, mas precisa de consentimento, a criação de um portal do tipo self-service, da qual você liga e desliga as suas autorizações para determinadas atividades, seria um meio fácil, prático, automatizado, de fazer com que isso possa vir a acontecer. Eu dou um exemplo básico, é o seguinte, não faz parte das atribuições ou da finalidade da coleta dos dados do funcionário, por exemplo, os convênios com as entidades externas para oferecer benefício de desconto. Por exemplo, vamos oferecer nossa lista de funcionários para uma entidade de escola de inglês que vai oferecer para os nossos funcionários 70% de desconto. Poxa, tem muito benefício aí. Mas não existe base legal para fazer isso. Esse transbordo de dados entre uma instituição e outra, teoricamente, necessita do consentimento
do indivíduo, se ele quer ou não participar, ser contactado ou não pela escola de inglês, ofertando essa possibilidade de desconto. Então, colocar no site do RH internamente falando, você pode participar das listas de benefícios de desconto com entidades terceiras? Posso. Não posso. Acaba resolvendo um problema é simples. O processo é simples, o raciocínio é simples, o respeito ao indivíduo é simples. Claro, já vai gerar trabalho, vai gerar demanda dentro da instituição? Com certeza. Não estou dizendo que a implementação desse programa de gestão de privacidade não trará um retrabalho dentro das organizações. Por isso que a função do DPO precisa estar num nível hierárquico mais acima, porque vai sim provocar retrabalho em vários departamentos da instituição que utilizam dados pessoais. Se não tiver uma orientação de cima para baixo, possivelmente a prática de qualquer modificação que venha precisar ser feita não vai acontecer. É a natureza humana, né? A gente segue a hierarquia e dá prioridade às nossas atividades. Se eu tenho muitas coisas que já fazem parte da minha prioridade e você me traz uma demanda da qual não faz parte nem da demanda hierárquica ou das minhas prioridades, o que você acha que eu vou fazer? Nada. Eu não vou responder a essas atividades e não tenho nenhuma punição em relação a isso. Algo que o Ivan colocou, desculpa essa formalidade, o doutor Ivan colocou, esse aqui é o primeiro artigo da lei, só fala o seguinte, né? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ele colocou sobre os meios físicos, que de fato precisam ser tratados corretamente, verificando o nível de privacidade, se está sendo obedecido ou não, baseado na finalidade da qual aquela informação no meio físico existe. Eu gosto de usar um exemplo para materializar um pouco essa situação, que foge até um pouco da situação de arquivos, né? Que a gente sempre pensa aos arquivos. Quem acessa os arquivos? Quem não pode acessar e como esses arquivos seriam organizados? Mas eu trago um exemplo típico. Acho que todo mundo aqui já emitiu um atestado alguma vez, já ficou de licença alguma vez. E aí teve que pegar o seu atestado médico, leva para o seu supervisor e fala, olha, eu estou de atestado por 15 dias. Ah, puxa, que pena, mas o que você tem? Ah, então, estou doente, tá? Inclusive o CID aqui está aqui no meu atestado médico. Só que aí o supervisor, ele não é supervisor só de uma pessoa, né? É supervisor de várias pessoas, inclusive recebe fornecedores, outras entidades, sei lá qual é a função que ele exerce, que pode ter visitas ao longo do dia de muitas pessoas. E esse papel está lá em cima da mesa, porque ele falou para o supervisionado, deixa aqui, eu espero que você melhore, eu deixo o seu atestado aqui, assim que eu liberar na minha agenda aqui, eu vou levar esse seu atestado e a gente protocola no RH e eu acho que está tudo ok. Né? A princípio, não tem nada de errado, o supervisor não está fazendo nada de errado, inclusive é padrão. Mas a questão é o seguinte, na hora que ele recebeu todas essas visitas, tinha um atestado médico em cima da mesa, com dado identificável, dado pessoal, e tinha o CID, dado sensível, né, conforme consta na lei. E essas pessoas que visitaram, eles não violaram nenhuma regra, não quebraram nenhum sistema, não foi hackeado, não teve nada. Literalmente, eles só usaram uma tendência natural que a gente olha para tudo que está à nossa frente. Inclusive, se tem um atestado médico, você dá aquela espichada de olho, né? E aí você identifica o indivíduo, e aí, deixa eu só exagerar um pouquinho, aí o indivíduo aqui, o CID dele é HIV. Então, é só para tornar um pouco dramático a história. E aí, o que acontece? Houve uma quebra de privacidade nesse momento. Esse processo, ele precisa ser reformulado. Ou seja, teoricamente, por um ponto de vista de proteção do indivíduo, da segurança dele, o supervisor deveria pegar esse papel, colocar no envelope, guardar na gaveta e, no momento apropriado, protocolar junto ao RH, respeitando que somente as pessoas que precisam saber dessa informação saberão dessa informação e ela está sendo protegida de forma adequada. Então, eu só dando um exemplo de que quando a gente olha num ponto de vista de privacidade, está pensando só os meios digitais, por isso que eu discordo muito de que a TI deve conduzir esse processo, é que a gente tem que olhar como nós identificamos a palavra privacidade. Qual é o conceito? E eu digo o seguinte, cada organização pode ter um conceito diferenciado ou uma variação do que é privacidade baseado no conceito. A nossa tem, a justiça tem um conceito tudo próprio. Perfeito. Então, cada instituição deve avaliar o conceito de privacidade, o que é privacidade segundo o TJ, como isso se encaixa no conceito do trabalho que é exercido pela instituição, ou seja, isso vai definir até certas situações, existem a privacidade, em certas, teoricamente, não. Nós falamos da lei de acesso à informação,
mas também tem outras questões internas do próprio TJ sobre a divulgação de processos, ou informação de processos, que já faz parte tanto da questão normativa, quanto de leis que estão sendo atendidas nesse propósito. Então, isso influencia muito no contexto. Olha, teoricamente isso é dado privado, mas nesse momento, nesse contexto, nessa situação, não deveria ser tratado como tal. Então, assim, e aqui é o resto do artigo, acho que para quem já leu vai entender que não tem mais nada além de especial que eu queria salientar, mas sim o inclusive, só para demonstrar que tanto digital como analógico precisa ser respeitada a privacidade do indivíduo. Cláudio, e aí? Já entendi, temos muita coisa a fazer, e o que eu preciso fazer? Aqui é só uma noção de que a gente traça um caminho, que esse caminho já começou a ser formulado no que eu estava falando a vocês. Temos a necessidade de mapear todos os processos. Podem vir fornecedores de tecnologia dizendo o seguinte: eu tenho uma ferramenta que vai vasculhar todas as suas bases de dados estruturados e não estruturados e vai achar todos os dados pessoais. Existem ferramentas. Eu não estou negando a existência das ferramentas. A questão é a seguinte: dependendo do contexto, alguns dados podem se tornar pessoais. Então, por exemplo, a filmagem das câmeras de segurança são dados pessoais. Quando você está navegando um site e esse site está registrando como você navega, e por isso vocês têm visto cada vez mais o pedido de autorização, você permite a utilização de cookies. Os cookies são a forma de armazenamento de como você navega num site, justamente para dar às pessoas que formulam o site uma percepção do seguinte: o que eu preciso modificar ele para ele ser mais importante para aquele indivíduo? Né? Que tipo de informação ele busca mais? E aí o site vai se adaptando a cada indivíduo. Esse é o propósito, né? Essa é a ideia. Mas isso registra um comportamento. Dados comportamentais são dados pessoais. Tá? Então, essa visão ela é importante porque é o seguinte: a ferramenta ela só vai procurar aquilo que você mandar ela procurar. Então, se você não tem noção exatamente do que é um dado pessoal, e é isso o contexto vai determinar aquilo ali como dado pessoal ou não, é difícil usar um ferramental. Então, a forma mais coerente de atuar em cima da questão de privacidade é sobre os processos. Eu preciso gerar uma identificação, um mapeamento, normalmente tem sido feito por meio de questionário junto aos gerentes de departamentos, para entender o seguinte: quais são os processos dentro do seu departamento que possivelmente utilizam dados pessoais. E processos, gente, é processo mesmo. Ó, folha de pagamento é um processo, a lista de aniversário que eu coloquei é um processo. Todas as atividades, deixa eu mudar o nome processo para atividades, que utilizam dados pessoais precisam ser catalogados, de certa forma, a identificar: olha, eu tenho um dado pessoal, eu tenho um processo que utiliza dados pessoal, os motivos, já que eu estou usando, indo pelo processo, já consigo começar a achar respostas dos porquês. Se eu estou olhando os dados de RH, possivelmente para manutenção, né, do vínculo empregatício daquele indivíduo, junto à instituição. Então, já começo a achar os porquês. Quais são os dados pessoais que são utilizados? Quais são os dados sensíveis que são utilizados, que você acredita que são importantes? Aí, normalmente, o questionário, justamente para o líder da sessão por que você precisa de todos esses dados? E uma coisa super importante, gente, ao longo do tempo, conversando com muitas instituições, tem muitos processos que muitas vezes não têm explicação. A frase mais comum eu não sei porque é assim, eu só sei que sempre foi assim. E aí é uma oportunidade imensa de reformular, eliminar ou atualizar certos processos dentro da instituição. Ou seja, é uma oportunidade de otimização dos processos internos que estão acontecendo da instituição. Então, ou seja, no momento que eu consigo catalogar todos os processos em todos os departamentos que utilizam dados pessoais e os racionais, bases legais, leis que suportam e etc., eu consigo começar a trazer um racional sobre os dados são utilizados de forma razoável, os dados são utilizados de forma que atendem à necessidade de cada situação, os dados são utilizados para a finalidade da qual foi capturado os dados, e com isso eu consigo gerar uma série de readequações ou de formulações de modificação dentro no âmbito da instituição. Isso eu estou falando do processo de descoberta, mapeamento, base legal, seguindo todo esse caminho que vocês conseguem visualizar através do slide. Então, a ideia de a gente catalogar, entender e provocar um registro
e no caso da GDPR nós chamamos isso de ROPA, que é o Registro de Operação de Dados Pessoais, e em português alguns estão chamando de RIPD, né, RIPD, tanto faz a sigla. A ideia é que você precisa catalogar os processos e os porquês, as bases e tudo mais. Quando for exercer o direito do titular, eu tenho de onde tirar. Então, ou seja, eu tenho de onde tirar os dados, segue aqui todos os dados do Cláudio Neiva, e está aqui os porquês os dados são utilizados e onde são utilizados. Então, esse mapeamento é extremamente necessário e, como vocês já podem visualizar, é trabalhoso. É trabalhoso, não é difícil. É trabalhoso, de fato. Então, o que acontece? Um outro ponto que eu acho super importante é que quando nós estamos construindo um programa, é claro, a gente estabelece um programa, né? E a gente tenta, sendo um programa ele nunca termina, a gente vai criar uma forma de manutenção desse programa para avaliar se ele está funcionando de forma adequada ou não e achar possíveis fontes de evolução. Ou seja, a lei vai se adaptar, as necessidades vão se adaptar e a gente precisa evoluir junto. Traduzindo um pouquinho, de forma prática, existe a construção do programa e tem algumas atividades que eu já fui descrevendo aqui ao longo da apresentação. Um ponto que eu acho super importante, e eu tenho salientado ali quando vocês vão olhar na parte de estabelecer, é notificação e política. Existe a relação do documento chamado Política de Privacidade. É um documento que vai estipular basicamente como a instituição entende o que é privacidade, de maneira geral, quais são os processos mais críticos que utilizam dados pessoais e em outros conceitos que são aplicados ali para determinar como a instituição funciona e como ela usa os dados com os preceitos de privacidade. Esse documento é super importante, que é a porta de entrada tanto para você dar a percepção aos outros de que essa instituição leva a sério a privacidade, quanto aos outros que queiram saber se os seus direitos estão sendo atendidos ou não. Então, a qualidade desse documento pode ser arma para a instituição se defender em questão de judicialização, mas também será arma de outros querendo atacar essa mesma organização, mostrando os defeitos ou não atribuições ou não conformidades junto ao conceito de privacidade. Então, a ideia, quando a gente fala de manter, é só colocar essa questão. Como a gente pode criar métricas, formas de medição, de entendimento junto à organização para saber se o programa está atendendo de forma adequada. Existe um exemplo que eu gosto de salientar. No caso, o MPDFT, por exemplo, buscou da Vivo uma explicação sobre um processo chamado Vivo Ads, que é um processo de marketing que a Vivo estava utilizando, que utilizava vários dados pessoais de clientes, incluindo geolocalização. E uma das questões que o MPDFT requisitou da Vivo foi o seguinte: você tem um relatório de impacto à privacidade sobre esse processo? E a ideia é essa, você gerar um racional de um relatório que possa ser aplicado a todos os processos para saber se foram ou não utilizados de forma adequada segundo os preceitos de privacidade e quais foram as adequações que foram feitas para manter essa conformidade. Então, ter esse arcabouço de relatórios, já que eu falei para vocês que precisam fazer toda essa descoberta, é uma oportunidade de criar esse relatório nesse momento e constantemente, se o processo é alterado, roda-se o relatório de novo em cima do impacto à privacidade ou se novos processos, novos produtos venham a serem implementados dentro da instituição que precisam também ter essa análise sobre o impacto à privacidade. Então, só dando alguns exemplos para vocês. Quando eu falo da experiência do usuário, literalmente tornar essa experiência não só intuitiva, fácil e instrutiva. Então, como eu dei o exemplo para vocês de algumas entidades, não só dizemos para você qual é o benefício de ter seus dados junto à instituição, temos a transparência em dizer como a instituição utiliza seus dados, mas também facilitamos o seu acesso à informação. Ou seja, criando portais que garantam a autenticação forte para saber se o indivíduo que está buscando pelas suas informações é realmente aquele indivíduo. A gente não pode criar um outro problema. O outro aspecto é sobre a clareza dos documentos apresentados como a política de segurança na notificação, ou seja, sem aquelas palavras tão difíceis de entender. É um texto claro, objetivo, de fácil entendimento, isso é super importante, que dê, de fato, ao indivíduo a percepção de que ele possa exercer seus direitos. Um portal do tipo self-service seria a forma de automatizar e processar informações dessas requisições que podem custar o nível de $1.400 por requisição, dependendo de como é formulado, isso pode reduzir muito os custos de cada instituição. Dentro do processo de transparência, eu acho que uma das minhas recomendações é informe.
fale, justamente por isso. Estamos começando um projeto de adequação de privacidade dentro da instituição. Comunique externamente, internamente. Mostre que existe um progresso em cima do assunto. Trate com as instituições, os indivíduos, de forma adequada na sua comunicação. Se existe um departamento de comunicação ou marketing, utilize os recursos, as técnicas que eles possuem para ajudar na colaboração, tanto do aculturamento dos indivíduos dentro da organização, quanto para os de fora. Como a gente pode ajudá-los a aprender mais sobre os seus direitos de privacidade? Talvez, no caso do TJ, existe uma obrigação até, desculpa falar assim, moral, nessa questão de trazer para o cidadão uma forma de aprendizado. O que é privacidade, como eu posso exercer os meus direitos, onde eu busco pelos meus direitos. Talvez seja um desses papéis a serem exercidos por uma instituição como essa. E outro aspecto, e como eu falei para vocês, nós do Gartner como analistas, a gente conversa diariamente com diversos clientes, aprendendo as melhores práticas de mercado, entendendo como eles funcionam e tudo mais. E com isso a gente acaba adquirindo uma certa visão sobre como funcionam as coisas. E com isso a gente tem várias pesquisas que nós publicamos, e uma dessas pesquisas dentro da instituição é um toolkit, que basicamente separa em 8 passos diferentes áreas que precisam ser trabalhadas com subatividades em cada um desses 8 passos que vocês conseguem ver na tela, que ajudam a construção de um programa de gestão de privacidade, independendo se é GDPR, se é LGPD, se é CCPA, se é da China, de onde for, porque o foco está no processo de respeito à privacidade, que gera, por consequência, uma conformidade. E com isso, eu queria agradecer a vocês. Aqui é só um exemplo de algumas pesquisas que nós publicamos internamente dentro dos nossos serviços publicados como pesquisa, e agradecê-los pela oportunidade. Espero não ter falado tanto assim. Obrigado.